Que alegria mais uma vez estarmos reunidos na presença do Senhor para cultuá-lo, para adorá-lo, com toda a satisfação, com todo o deleite do nosso coração, neste dia que o Senhor fez. Como falamos pela manhã, a celebração presencial é insubstituível para a vida do crente. Essa atmosfera de comunhão, de interação com Deus e com as pessoas é edificadora, é salutar para a nossa espiritualidade, para o nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis, isso é verdade, e esses tempos difíceis nos impõem um sentimento de alarme, de insegurança, e eu creio que uma das piores sensações da vida humana é se sentir inseguro, porque quando nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos afugentados, ameaçados. Uma das razões porque a nossa sociedade é tão violenta é por causa da insegurança. Mas a vida humana como um todo é insegura, é instável. Estar vivo, como nós sabemos e vivenciamos todos os dias, é estar à mercê de situações que podem tirar o nosso chão, que podem nos imprimir, nos obrigar a um sofrimento, a dor. Quando achamos que está tudo bem na nossa vida, que as coisas estão realmente correndo muito bem, que a vida está no trilho, que estamos numa corrida ascendente, de repente somos assaltados por situações imprevisíveis que nos roubam a paz, nos tiram a alegria de viver. Essas situações imprevisíveis podem surgir para mim e para você, por exemplo, na forma de uma demissão, da perda de um emprego. Pode surgir para mim e para você na forma de um diagnóstico médico. Você vai fazer um check-up de rotina, de repente descobre que tem uma enfermidade, uma doença, e aquele diagnóstico tira o seu chão. De uma crise conjugal, quando se pensava que o casamento estava indo muito bem, e de repente as coisas começam a desmoronar. De uma falência financeira, apertos financeiros, de uma derrota na vida profissional. Você almejava que a essa altura da vida você estivesse progredindo, crescendo, prosperando financeiramente, e você vê a sua vida degringolando aos poucos, você perdendo dinheiro, você perdendo recursos, você encolhendo o seu patrimônio, e em tantas outras situações que surgem para nós, que aparecem em nossa vida de uma forma imprevisível, que nós não temos controle, e muitas vezes essas situações nos ameaçam, nos tiram a paz e nos tiram a segurança. Mas essa sensação de insegurança às vezes transpõe os limites da integridade física, patrimonial, e avança para a nossa própria espiritualidade. É quando nós nos sentimos inseguros quanto ao amor e ao cuidado de Deus na nossa vida. Diante dessas situações imprevisíveis, nós muitas vezes somos tentados a olhar para o céu e perguntarmos: puxa Deus, por que isso na minha vida? Por que isso na minha família? Por que eu estou sofrendo isso? Nós nos sentimos inseguros quanto ao amor e ao cuidado de Deus e quanto à nossa própria fé. O que vai acontecer comigo amanhã? Será que continuarei crente? Será que guardarei a verdade? Será que manterei a fé até o final? Nós nos sentimos inseguros, e essa insegurança nos traz intranquilidade para o nosso dia a dia. Eu estou falando isso porque o texto que a gente vai ler hoje nos instiga exatamente ao oposto. A palavra de Deus vem ao encontro do nosso coração para imprimir em meu coração e no seu coração confiança, segurança no amor e no cuidado de Deus na nossa vida. Salmo 121, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, e que compõe o chamado Shemalate, o conjunto de salmos do 120 ao 134, que eram cantados nas peregrinações de Israel
em direção a Jerusalém em 3 ocasiões, conforme nós já explicamos no culto da manhã. Os filhos de Israel se dirigiam de várias regiões da terra da Palestina em direção a Jerusalém, pelo menos em 3 festas religiosas. Em caravanas eles se agrupavam e iam cheios de ânimos, de alegria e de entusiasmos em direção a Jerusalém para participar das celebrações culticas do povo de Deus. Mas aquelas não eram viagens fáceis, não era uma viagem de férias, na verdade eram viagens que imprimiam nos peregrinos muitos perigos. Eles corriam muitos perigos de acidentes na jornada, como tinham que andar em regiões montanhosas, de caminho difícil, poderiam tropeçar, poderiam cair, poderiam até mesmo morrer. Perigos provocados pelo sol escaldante, que durante o dia chegava a uma temperatura de 50 graus, ou pela lua, que à noite chegava a uma temperatura de 5 graus negativos. Perigos de animais selvagens, poderiam ser assaltados, poderiam ser alvos de ataques de leões, de tigres, ou de animais peçonhentos como víboras, escorpiões venenosos. Eles poderiam ainda serem assaltados, serem vítimas de latrocínios. As estradas empoeirentas da Palestina eram, na verdade, verdadeiros antros de bandidos, de ladrões, que se postavam à beira daquelas estradas de dia e de noite, à espreita, para que pudessem roubar, pilhar e às vezes até matar os peregrinos que passavam por aquelas estradas. E esse salmo que nós vamos ler agora reflete a confiança do salmista, e o Espírito Santo iluminou e inspirou o salmista para que ele pudesse nos falar por meio dessas palavras e acalentar o nosso coração, nos instruir, nos fortalecer, nos dar verdadeira bomba de poder e tenacidade, de encorajamento e esperança ante as situações de insegurança da nossa própria vida. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Eu posso imaginar os peregrinos naquela jornada, longa jornada de 4, 5 dias ou até uma semana, cantando esse salmo, entoando esse salmo liturgicamente e se enchendo de esperança, de segurança diante daqueles caminhos tão tortuosos que eles tinham que enfrentar. Esses perigos que eram geradores de insegurança levam então o salmista a se perguntar: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Diante dessa pergunta, que é mais do que uma pergunta retórica, é uma súplica de uma alma insegura diante das situações imprevisíveis da vida. Diante dessa pergunta que você e eu também fazemos constantemente ante a nossa completa vulnerabilidade dessas situações que nos assaltam, então o salmista mostra-se profundamente confiante ao ele mesmo responder: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o objetivo do salmo é claramente encorajar os verdadeiros crentes a manterem firmes a sua esperança
a sua confiança no Senhor, a despeito de qualquer situação que tiverem que enfrentar. O Salmo quer imprimir, quer motivar, quer gerar pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, confiança inabalável em nós, nas situações que nos imprimem e que nos constrangem e que nos fazem, que nos tentam a insegurança. O salmista nos convida e nos exorta a confiarmos no guardião de nossas almas, a nos entregarmos plenamente, sem reservas, aos cuidados de Deus, a nossa própria vida. E Ele dar as razões, os argumentos dele são muito fortes. Primeiro, porque o cuidado de Deus é absolutamente pessoal. Os versículos 5 em diante, os versículos 3 em diante, nós percebemos uma mudança no modo de narrar o Salmo. Ele começa em primeira pessoa: eleve os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É a primeira pessoa. Ele está orando a Deus e clamando a Deus, se sentindo inseguro, e ao mesmo tempo fortalece o seu coração. Mas aí há uma virada no modo de narrar. Do versículo 3 em diante, já é uma narração em terceira pessoa. Ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele interpela o leitor da poesia, interpela o leitor da canção, para gerar em nós confiança, esperança. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. O Senhor te guarda, o Senhor é a tua sombra. O Senhor, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Veja que, apesar de estar claro que a voz predominante de Deus é o modo como Ele trata com um povo. Deus tem um povo, e esse povo se chama igreja. Ele ama o seu povo, Ele guarda seu povo, Ele deu o seu Filho pelo seu povo. É na coletividade que Deus exerce o seu plano redentor. A narrativa da redenção está nessa coletividade chamada povo de Deus. No entanto, Deus não massifica o seu povo. Deus não trata todos como nenhum. Pelo contrário, o seu cuidado, o seu amor, o seu afeto, a sua salvação, tudo se dá no plano individual e pessoal. O cuidado de Deus é pessoal, como o amor de Deus é pessoal. Deus ama seu povo, tem uma aliança com seu povo, cuida do seu povo. Deus amou ao mundo e deu o seu Filho pelo seu povo, mas seu Filho morreu também por cada um de nós que cremos em Cristo Jesus. Você precisa saber que Deus ama você individualmente. Você faz parte do povo de Deus, mas Deus não vê só o povo. Deus vê o José, a Maria, o Antônio, a Francisca, o Pedro, o Joaquim, o João, o Domingos. Deus trata o seu povo não como uma massa informe, uma massa sem nome. Deus trata o seu povo como pessoa. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O cuidado de Deus é pessoal, como o valor que Ele atribui a cada um de nós. Deus nos valoriza, Deus nos ama. Ele se importa conosco e nos guarda individualmente. Cada crente é precioso aos olhos de Deus. Cada crente. E Deus não abre mão de nenhum. Ele ama, protege e guarda individualmente. Embora Deus tenha um povo e guarde o seu povo como um todo, é na relação da esfera individual que Deus exerce sua graça para conosco. O valor da vida humana que Deus dá, o valor que cada um de nós temos perante Ele, não é intrínseco, é porque Deus nos deu Jesus Cristo. O apóstolo Paulo descreveu em Romanos 8,32 o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós na cruz,
Será que não nos dará com Ele todas as coisas? Nós somos preciosos e valiosos por Deus, porque Cristo morreu por nós. Cada crente, individualmente, é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um cuidado especial, Deus tem um apreço especial pelos seus filhos. Assim como um pai ama toda a sua família, assim como uma mãe ama todos os seus filhos, ela não ama todos, ela ama cada um. É a soma do cada um que se constitui o todos. E é nesse sentido que o amor e o cuidado de Deus se manifestam também em nossa vida. O cuidado de Deus é pessoal, como a salvação é pessoal. Deus salva o seu povo, Ele redimirá um povo, uma nação, o novo Israel de Deus e a igreja. Mas esse povo é composto de pessoas, de cada alma que Ele chamou no tempo adequado e através da pregação a regimentou para a sua igreja e a inseriu no corpo de Cristo. Ele chamou, Ele escolheu, Ele justificou e Ele glorificará cada um. A salvação individual, Deus vai me salvar por pertencer ao povo dEle. Essa é a sua graça. Deus não trata ninguém de uma forma impessoal. Ele sabe o seu nome, Ele sabe suas lutas, Ele sabe o deserto que você está vivendo hoje, Ele sabe suas aflições, Ele sabe as contas que você tem que pagar amanhã, Ele sabe as suas preocupações, e Ele vê tudo isso e ama você, e cuida de você, e se importa com você. Jesus, ao orar no Evangelho de João, capítulo 17, verso 12, a chamada oração sacerdotal, disse assim: quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome, o nome que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras sagradas. Deus é quem nos guarda, e esse cuidado de Deus é individual. Nós podemos nos lançar aos cuidados do Senhor, porque Ele me trata, Ele me chama e chama você pelo seu nome. Você não é somente povo de Deus, você é a Maria de Deus, o Francisco de Deus, o João de Deus, o Antônio de Deus. Você é uma ovelha de Jesus, comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Amém? Entregue-se aos cuidados de Deus, porque em segundo lugar, o seu cuidado é pleno, é completo. Os versos 2 e 3 dizem: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. As cidades antigas, elas eram protegidas por uma enorme e densa muralha. A muralha cercava toda a cidade, para que invasores não pilhassem, não invadissem a cidade, matassem seus moradores e roubassem os bens. E sobre essas muralhas fortificadas estavam os guardas, ficavam os guardiões da cidade, que o dia e a noite viviam cercando aquelas muralhas, caminhando por sobre elas e olhando o horizonte para ver se algum inimigo se aproximava. Dia e noite aqueles homens vigiavam, mas mesmo assim, nas noites, no momento em que a terra estava mais escura, inimigos ferozes, maldosos, podiam se desvencilhar do olhar atento dos guardas, dos espias, subir as muralhas e adentrar por frestas das muralhas e destruir, roubar, pilhar e matar. É essa imagem que o poeta transpõe para a nossa relação com Deus. Ele diz: olha, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, é Ele que te guarda, e Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não dorme, o guarda de Israel. Será que é um momento em que Deus se descuidou e nós chegamos onde chegamos? Eu estou desempregado porque Deus deve ter dado uma cochilada aí
perdi o emprego. Eu estou enfrentando essa enfermidade porque o Deus deve ter dado uma cochilada, uma piscadela, e de repente o mal sobreveio sobre mim. As dificuldades se abateram sobre a minha vida. Mas isso não é verdade. Aquele que nos guarda não dorme nem cochila, Ele está dia e noite, noite e dia, porque para Deus não há essa divisão de tempo. Isso é algo nosso, é característico da nossa temporalidade, da nossa transitoriedade. Deus está a todo tempo e o tempo todo olhando, velando, cuidando da minha alma e da sua alma. E então, pastor, por que ainda assim eu passo por problemas? Porque Deus cochilou? Claro que não. Deus permite, segundo a sua sabedoria, insondável sabedoria, que muitas coisas aconteçam conosco, não porque Ele não tenha tido o controle dessas coisas, não porque tenha passado despercebido de sua vigilância, não porque tenha fugido, escorregado de seus dedos a nossa vida e a nossa segurança, não. Por sua infinita sabedoria, insondável sabedoria, Ele permite que às vezes situações nos aflijam, nos alcancem, nos atinjam. Para quê? Para quê? Só Ele sabe. Quanto a nós nos compete buscarmos compreender o seu plano, buscarmos aceitar e buscarmos, sobretudo, confiar nele em todos esses momentos da nossa vida, na saúde ou na doença, nos tempos bons, nos tempos ruins, de sucesso ou de fracasso, de prosperidade ou de pobreza. Não foi por falta de cuidado de Deus. Aliás, é muitas vezes o próprio cuidado de Deus que permite que os seus filhos passem por tempos de adversidades. Quando Deus percebe que a nossa vida parece querer escapar e nós estamos nos afastando dele, ou para quebrar o nosso orgulho, ou para tratar alguma coisa em nós, Ele permite tempos de adversidades, porque em nenhum momento nós somos tão perceptivos, em nenhum momento nós estamos tão abertos para buscar a Deus do que quando o sofrimento bate à nossa porta. Quando o sofrimento bate à nossa porta, quando os infortúnios nos alcançam, nós muitas vezes, é somente nessa hora que nós acordamos de um caminho que estávamos trilhando de modo errado. O cuidado de Deus é pleno, até mesmo quando Ele permite as adversidades. A sua defesa é invencível, não vem o mal, não vem os tempos difíceis, porque Deus não foi poderoso para guardar. A descrição aqui do deslizamento do pé, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Descreve aqui exatamente esse momento em que nós perdemos o nosso chão. Mas nós podemos perder coisas, podemos até perder a saúde, mas nós nunca perderemos o fundamento, o alicerce sobre o qual está a nossa fé, que é Cristo Jesus. Ele nos chamou, Ele nos amou, Ele nos sustenta e cuidará de nós até o final. A sua vigilância é incansável, Ele não dorme, não haverá noites para o Senhor. Então, se você está hoje dizendo: por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que esse sofrimento na minha vida? Por que esse deserto? Por que essas aflições? Por que essas batalhas? Por que só problemas? Por que isso? Por que aquilo? Deus não está sendo tão menos bondoso e cuidadoso com você. Não se trata de saber o porquê. Deus não dá explicações para o modo como Ele nos trata. Ele quer apenas que nós nos aproximemos dEle, que nós nos acheguemos dEle, tiremos proveito das situações de aflições, nos aproximando mais de Deus, buscando mais intimidade com Ele, caminhando mais próximo do Senhor. Nada passa despercebida o seu olhar atento, e a nossa resposta deve ser a de Jó:
quando em meio a toda aquela turbulência que lhe sobreveio repentinamente, roubando a saúde, roubando os filhos, roubando a riqueza, tirando tudo que um homem valoriza, ele diz: o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. Ele sabia que Deus era justo e que não estava sendo menos amoroso e cuidadoso com sua vida do que quando ele tinha tudo. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3,13: o poder invencível do Senhor em cuidar de nós. Ele diz assim: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. E o apóstolo Pedro também ratifica em 1 Pedro 1,5, dizendo: vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nunca podemos e devemos perder de vista que o cuidado de Deus transpõe a nossa circunstancialidade, transpõe a nossa existência terrena. Mesmo que tenhamos que perder coisas, tenhamos que perder pessoas e tenhamos que perder até a própria vida, se for essa a vontade de Deus, nós estejamos certos de que Deus continuará a guardar a minha alma, a guardar a minha vida, a guardar a nossa alma até o dia final. Diga amém? Cuidado de Deus é pleno, Ele se importa com cada coisa na sua vida. Você acha que Ele não se importa com as contas que você tem para pagar? Você acha que Ele não se importa com as suas preocupações, com as noites de insônia? Você acha que Ele não se importa com as preocupações familiares? Ele se importa com tudo. E se Ele permitiu, Ele sabe que Ele lhe dará poder, capacidade para enfrentar, para continuar firme, olhando para Ele e vencer toda essa situação em nome de Jesus. Amém? Em último lugar, entregue-se aos cuidados do pastor de sua alma, porque o seu cuidado é para sempre. É para sempre. Veja o verso 8, ele diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Até onde vai o cuidado e a proteção do Senhor? Até onde? Hoje estamos bem, hoje você está bem. Será que Deus cuidará de mim amanhã? Será que Deus estará cuidando da minha vida amanhã? Será que a minha alma estará segura amanhã? Ele diz: o Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Quando a gente lê o Salmo assim mais de perto, atentamente, a gente percebe um conjunto de polaridades, de palavras, de situações que descrevem as oscilações da própria existência humana. O sol e lua, que são os senhores do dia e da noite, que representam os tempos bons e os tempos ruins. O dia e a noite, que é o pulso, que representa o pulso do tempo, das horas boas da nossa vida, do trabalho e do descanso. As entradas e as saídas, que são o começo e os fins dos projetos da nossa própria existência, entrar e sair da vida, entrar e sair de tudo aquilo que Deus tem feito para nós. Ele é o guardião, aquele que está na porta da entrada, na porta de saída. Agora e sempre é também a polaridade que descreve essas duas formas de tempo humano. Agora, porque Deus já foi cuidadoso comigo ontem, antes de ontem e no passado. Ele é cuidadoso e cuidará de mim agora. Agora. Nesse momento Ele está cuidando, como diz o Salmo. Deus
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será dormir tarde, levantar cedo e comer o pão que penosamente granjeaste, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Meus irmãos, Deus cuidou de você ontem, amém? Amém? Deus está cuidando de você hoje? Deus vai cuidar de você para sempre. Deus vai cuidar de você para sempre. Ele guardará a sua alma. O passado já foi, a proteção há de se sentir agora, no presente, e o futuro é certo. O cuidado do Senhor é para hoje, é para amanhã, é para sempre. Por isso o apóstolo Pedro pede que nós lancemos sobre ele tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que asfixia a nossa fé. Ele diz: lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. Glória a Deus. Nunca deixe de acreditar no incansável cuidado de Deus, no amoroso, generoso, inesgotável cuidado de Deus. Ele está cuidando da sua igreja, do seu povo, mesmo que tenhamos que enfrentar lutas e adversidades. Nas lutas e nas adversidades, Ele cuida de seu povo. Deus será o nosso guia, o guia contínuo da nossa alma, quando nós passarmos por essa peregrinação. Os filhos de Israel peregrinavam de suas terras até a Jerusalém, aquela física que está lá no Oriente. Nós também estamos numa peregrinação semelhante. Nós saímos da nossa terra que chamava mundo, e nós estamos indo em direção a Jerusalém celestial, e daqui até lá enfrentaremos caminhos tortuosos, regiões montanhosas, perigos de dia, perigos à noite, tentativas do diabo em assaltar a nossa alma, espoliar-nos dos bens espirituais. Mas estejamos certos que o Senhor é quem nos guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nos guardou ontem, hoje e nos guardará para sempre. Louvado seja o Senhor. Você está seguro. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está seguro. Não é porque essa palavra tem poder, não estou dizendo isso para você repetir, porque é só para poder inculcar na pessoa. Diga para ela inculcar, coloque isso no seu coração: você está seguro nas mãos do Senhor. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna e jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém pode arrebatá-las. Onde é que você está? Onde é que eu estou? Onde é que nós estamos? Nas mãos de Jesus, e nem a vida, nem a morte, nem o diabo pode arrancar-nos das mãos daquele que nos guarda desde agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Não há razão para temer, não há razão para nos sentirmos inseguros, afugentados, entristecidos, desanimados, desolados. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia final. Ele é o supremo pastor, a minha vida está em suas mãos, a minha alma conta com a sua proteção. Ele é o guarda da minha alma. Somos ovelhas do seu pastoreio, e Ele sabe fazer muito bem, cuidar de mim e de você, cuidar de cada um de nós. A vigilância do Senhor é eterna, permanece firme, e portanto o nosso coração fique em paz. O seu coração fique em paz, porque Deus está agora mesmo cuidando de você, agora e para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.
Você não precisa olhar para os montes procurando segurança. Os montes representam aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós julgamos grande, aquilo que nós repontamos como nosso socorro. A força humana, a sabedoria humana, o dinheiro, o prestígio, a influência. Meus problemas eu vou resolver com influência, meus problemas eu vou resolver com dinheiro, meus problemas eu vou resolver com inteligência, meus problemas eu vou resolver porque eu sei fazer. Não, o meu socorro não está nos montes, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus sempre manterá a vigilância na sua vida, e assim, a despeito do que quer que você tenha que enfrentar, mantenha o seu coração em paz. Ele está cuidando de você. Amém? Lembra daquele cântico? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto Canta, povo de Deus. Sou por Jesus, herdeiro de... Ele me leva, glória. Então canta minha alma, canta minha alma, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre aleluia. Canta minha alma, canta minha alma, rende-lhe sempre. Ao seu amor eu me submeti, ao seu amor eu me submeti, extasiado, e extasiado então me senti. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva para a glória dos céus, a glória dos céus. Então canta, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Que segurança, rende-lhe sempre ardente. Fique em pé e vamos orar, vamos adorar o Senhor em oração e vamos dizer: obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor está tratando comigo. Obrigado que eu vou sair daqui desse lugar com a alma leve, com o espírito liberto, com o coração com as lágrimas enxugadas, porque o Senhor renovou a minha fé, porque o Senhor me abriu os olhos para que eu perceba a cada dia o teu amor e cuidado para comigo. Fale com Ele, adore-o, reconheça o cuidado e a bondade dEle na sua vida nesta noite. Deus de infinita graça, nós adoramos o teu grande nome, porque não há outro Deus como o Senhor, não há outro Deus semelhante a ti, o Deus da igreja, o Deus do teu povo, o Deus que ama a tua igreja, que nos trata como a menina dos teus olhos, que nos guarda com amor e misericórdia, o Deus que tem nos feito muito bem, somente o bem, o Deus que nos amou em Cristo Jesus, que nos deu a paz, a esperança, nos salvou, nos justificou e nos glorificou. Bendito é o teu nome, pois és o pastor da nossa alma, que tem cuidado de nós tão bem, mesmo quando enfrentamos tempos de insegurança,
tempos de escassez, perigos na nossa caminhada, perigos de dificuldade. O Senhor nos tem tratado tão bem, tem nos dado forças para enfrentarmos todas as adversidades, porque é o Senhor que cuida de nós, cuida hoje, cuidou ontem e cuidará para sempre, para a tua glória e para o teu louvor. Estamos seguros, somos teu povo, somos tua igreja eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, comprados por sangue precioso e destinados a uma herança incorruptível, eterna, inacessível, guardada no céu. Por isso nós te amamos, porque o Senhor está tão perto de nós, está ao nosso lado. Pai, nos ajuda a confiarmos sempre, a não permitirmos que esses tempos inseguros produzam segurança em nosso coração, produzam insegurança em nossa alma. Esses tempos inseguros sejam superados pela força da confiança na tua graça e no teu amor e cuidado, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Abençoa esse meu irmão, abençoa esta minha irmã, que chegou aqui talvez aflito, abatido, desesperançado, angustiado. Que teu Espírito Santo use cada palavra proferida como poder, como graça, para curar, para renovar e restaurar o teu povo. Nós recebemos a tua palavra e nós te glorificamos em o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Diga amém, amém, amém. Canta minha alma, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.